Olá, estamos de volta para continuar nossos estudos do Evangelho e para iniciar um novo assunto, um novo tema. Mas antes vamos ver o nosso alerta de Pedro. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. E agora vamos ler a passagem que vai nos servir de tema para este episódio. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Bem, nós temos de começar sendo bastante óbvios. De qual pai Jesus está falando? De Deus, é claro. E qual é a casa de Deus? O universo. Então, o que Jesus está dizendo é que no universo há muitas moradas. Nós precisamos tirar da cabeça a ideia de que o céu é um lugar com muros, fechado, que São Pedro tem a chave, a gente bate na porta e ele vem abrir. Tem gente que acha que o céu é como uma cidade da Idade Média, com muros, etc. Não, a casa de Deus é o universo. Deus é onipresente. Ele está em toda parte. Ele está em todo o universo. Portanto, a casa de meu pai é o universo todo. Então, nós vamos ver agora algumas questões de vários autores diferentes, feitas no decorrer dos últimos 2000 anos, sobre o que poderia significar esta passagem do Evangelho, quando Jesus afirma que na casa do Pai existem muitas moradas. A casa do meu pai já foi mencionada por Jesus em outro sentido em 2,16. A casa do meu pai é o templo de Jerusalém. Aqui, todavia, a casa de meu pai, obviamente, não é na terra. É o lar celestial para onde Jesus está indo e onde sua gente também tem um lugar prometido. Antes, durante a mesma semana, Jesus havia dito: onde eu estou, ali estará também o meu servo. Agora ele amplia esta promessa dizendo que levará seus seguidores pessoalmente para lá. Como acabamos de ver, a casa do Pai não é a terra, não é este planeta. A casa do Pai também não é a igreja. Nem a casa de meu Pai se refere, nesse ponto, à igreja como a casa espiritual ou templo de Deus. Esta metáfora não é encontrada no quarto evangelho. Além disso, mesmo nas passagens em que a metáfora é destacada, faz referência à igreja como a casa de Deus, mas nunca como a casa do Pai ou a casa de meu Pai. Então reforçamos a ideia de que a casa do Pai também não é a igreja ou qualquer outro templo terreno. A palavra grega moné, cognata do verbo menor, permanecer, ficar, habitar, significa exatamente uma habitação, porque a Vulgata Latina a traduziu como mansiones. A arque, seguida pela ara, usou moradas. Entretanto, como o céu é retratado nesse ponto como a casa do Pai, é mais natural pensar em aposentos, suítes ou algo do tipo para se referir a habitações de uma casa. Alguns autores antigos tentaram descrever mais detalhadamente o significado dessas palavras de Jesus. E aqui nós vamos ver outras possibilidades que foram apresentadas ao longo do tempo. Os judeus afirmavam que no céu há diferentes graus ou níveis de beatitude que se darão aos homens segundo a sua bondade e sua fidelidade na terra. No livro dos Segredos de Enoque diz: no mundo por vir há muitas mansões preparadas para os homens, boas para os bons, más para os maus. Segundo essa imagem, podemos comparar o céu com um palácio imenso que tem muitas habitações. A cada um lhe atribui a habitação que mereceu, segundo a vida que levou. Aqui vemos uma ideia de que nós não iremos todos imediatamente para o céu, o que é bastante justo, porque nem todos servimos a Deus, e mesmo os que serviram, não serviram de maneira igual. Uns se dedicaram mais, outros menos, uns com maior fidelidade a Deus, outros com menor fidelidade a Deus. Então, a ideia de uma divisão por grau de merecimento não é tão esdrúxula, não é tão estranha nem impossível. Outra opinião é a do escritor grego Pausanias. Pausanias emprega a palavra monai no sentido de estágios no caminho. Se isso for o que significa nesta passagem,
quer dizer que há muitas etapas no caminho que conduz ao céu, e que até no céu existe o progresso, o desenvolvimento e o adiantamento. Essa ideia também é interessante. Também não fala de morrer e ir para o céu. Não é tão simples. A ideia de alcançar etapas até chegar ao céu é parecida com a anterior e também faz muito sentido. E essa era uma ideia compartilhada por importantes figuras do cristianismo, por exemplo, Orígenes. Orígenes dizia que quando alguém morria, sua alma ia a um lugar chamado paraíso, que está na terra. Ali recebia ensinos e preparações, e quando merecia e estava preparado para fazê-lo, a alma subia ao ar. Logo passava por vários estágios, monai, que os gregos chamavam esferas, e às quais os cristãos deram o nome de céus, até que por fim chegava ao reino celestial. Ao fazer tudo isso, a alma copiava a Jesus, que, como disse o autor de Hebreus, penetrou os céus. Hebreus 4,14. Ou seja, segundo essa teoria, a gente morre, mas fica no lugar aqui mesmo na Terra, ou perto da Terra, que chamam paraíso, talvez porque não tenha as dores, os sofrimentos e as angústias que temos na Terra. E também traz a ideia de estágios, degraus que temos de alcançar aos poucos até chegarmos ao céu. Ou seja, também diz que não vamos imediatamente para o céu. Para Orígenes e aqueles que o seguiram, o céu é retratado nesse ponto como uma série de estados progressivos e temporários, os quais se avança até atingir finalmente a perfeição. Aqui temos um reforço na ideia de estágios a serem atingidos para se chegar ao céu. Ou seja, é um crescimento espiritual lento, uma evolução até alcançarmos o direito de entrar no céu. De alguma maneira, isso faz sentido pelo fato de Jesus ter nos dito: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nós estamos longe da perfeição. Pior, estamos mais longe ainda da perfeição de Deus. Então, a ideia de irmos melhorando aos poucos até chegarmos à perfeição e só aí podermos entrar no céu faz todo sentido. Irineu faz referência a certa interpretação da frase que diz que a semente que se semeia às vezes produz 100, outras 60 e outras 30 por 1. A colheita era diferente e, portanto, também o era a recompensa. Alguns homens serão considerados dignos de passar toda a eternidade na presença de Deus. Outros ressuscitarão no paraíso e outros se farão cidadãos de a cidade. Nós já falamos disso antes. Nem todos servimos a Deus de maneira igual. Então, se semeamos de maneira diferente, será natural colhermos diferente. Uns colhendo mais, outros colhendo menos. Portanto, nem todos iriam de imediato para o céu. A própria parábola dos talentos fala isso. Uns multiplicaram mais e, portanto, receberam mais. E o que escondeu o talento não multiplicou, não fez bom uso da dádiva recebida. Portanto, não tem o mesmo merecimento. Clemente de Alexandria cria que havia graus de glória, recompensas e estágios, segundo o grau de santidade que tinha alcançado cada homem durante sua vida na terra. Aqui há algo muito atrativo. Em certo sentido, a alma rechaça a ideia do que poderíamos denominar um céu estático. Há algo interessante na ideia de um progresso, de um desenvolvimento que continua inclusive nos lugares celestiais. Para dizê-lo em termos puramente humanos e inadequados, às vezes pensamos que nos sentiríamos esmagados com muito esplendor se ingressássemos imediatamente à presença de Deus. Sentimos que, até no próprio céu, precisaríamos nos limpar, nos purificar e receber alguma ajuda, antes de nos defrontar com a glória maior. Ninguém saberá se estas ideias são corretas ou não, mas tampouco há quem pode afirmar que estão proibidas. Aqui, a ideia do progredir aos poucos, como diz o texto, de um desenvolvimento que continua inclusive nos lugares celestiais. Os que alcançaram um progresso grande aqui na Terra vão para lugares melhores. Os que se desenvolveram menos vão para lugares adequados à sua evolução. Mas todos continuarão progredindo até chegarem à perfeição apontada por Jesus. E só então poderão entrar no céu. Porque a ideia de ir direto para o céu de fato não faz sentido. Estamos longe da perfeição. Aqui na Terra, às vezes, para encontrarmos com alguém importante, nós nos sentimos constrangidos. Imagina ficar na frente de Deus.
E William Barclay dá outra ideia muito importante sobre o que pode significar este versículo. Entretanto, pode ser que o significado destas palavras seja muito simples e valioso. Na casa de meu pai há muitas moradas, pode significar que no céu há lugar para todos. Qualquer casa da terra se pode encher muito. Uma estalagem pode ter que rechaçar algum viajante esgotado porque carece de lugar. Isto não acontece com a casa de nosso pai, porque o céu é tão vasto como o coração de Deus, e há lugar para todos. De maneira que o que Jesus dizia aos seus amigos era o seguinte: não temam, os homens possivelmente lhes fechem as portas, mas jamais os expulsarão do céu. Aqui também temos uma ideia da justiça divina. A analogia que Barclay faz é a seguinte: às vezes um hotel pode estar lotado e não ter lugar para mais gente, para mais hóspedes. A casa do pai é diferente. Se ele é nosso pai, não vai nos impedir de entrarmos na casa dele. Claro, seguindo a ideia de Clemente de Alexandria, temos de nos preparar para entrar na casa do pai. Aos poucos vamos nos elevando, progredindo, até chegarmos lá. Mas todos nós, um dia, iremos entrar na casa do pai. Bem, vamos resumir o que vimos até agora. Todos os autores, pensadores e até os pais da igreja consideram a possibilidade de que temos de passar por muitas etapas até chegar ao céu. Que nós não temos nível moral e intelectual para estar na frente de Deus, na presença de Deus. Temos de nos preparar, nos melhorar, até finalmente podermos entrar no céu e ver Deus. As pessoas falam muito em ir para o céu e estar com Deus, mas no fundo não fazem a menor ideia do que é Deus, da grandeza de Deus. Temos de ter humildade. Às vezes nos sentimos tão pequenos na frente de pessoas cultas, inteligentes, sábias, importantes. Enfim, agora multipliquem essa inteligência e essa sabedoria por um número infinito. Aí vocês terão uma pequena ideia do que é Deus. Então, faz muito sentido todos esses pensadores, todos esses autores, se indagarem o que significa há muitas moradas na casa do Pai. Que moradas são essas? Que estágios precisamos passar para atingir a perfeição de que Jesus falou? Jesus continuou dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Ao falar da casa de seu pai, se referia ao céu. Mas o que quis dizer ao falar das muitas moradas no céu? Bem, no próximo vídeo continuaremos com esse tema e buscando uma resposta para o significado de há muitas moradas na casa do Pai. Clique em gostei, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.